As raposinhas que incomodam as vinhas. Namoro é um propósito de Deus. Glória a Deus, queridos. Quero compartilhar com vocês uma palavra forte, uma palavra que vai tocar um pouquinho no meio cristão, né? É algo que vai tirar o espinho que está incomodando ali as flores. Então eu vou falar algo que o Senhor, ele já tem colocado em nosso coração e no nosso meio, aquilo que ele nos chamou para crer no matrimônio. Infelizmente, vivemos num mundo caído, um mundo em que a igreja, infelizmente, tem se corrompido e aceitado o mundo. Amém? Nós vamos aprender na palavra que fala sobre vida sentimental, que é Cantares. Peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem e compartilhem nas suas redes sociais. Livro de Cantares, capítulo 2, verso 15. Apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele, e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Glória a Deus, essa fala é de Sulamita. Cantares 2 se refere a um tempo de alegria, primavera. Mas para aprendermos, sobre isso, temos que entender o que são as raposas, certo? A raposa é um símbolo da inteligência, astúcia, solução de problemas e às vezes pilantragem. São animais que sabem se virar sozinhos. Então vemos aí a raposa, E a Bíblia fala das raposinhas, Na vida sentimental, as vinhas se refere à alegria, São animais aqui, quando a gente vê a raposa, Elas incomodam o que é alegria, Elas geralmente em campos, principalmente, quando um pasto ali está cheio de ovelhas e não tem um cão pastor para cuidar, elas incomodam, certo? Elas causam problemas naquele lugar. Então, raposinhas na vida sentimental representam problemas, certo? No casamento, a Bíblia em Cantares fala de casamento, não é uma poesia, é um ensino para a vida, É um ensino para a vida. Então, na vida sentimental, a gente não pode contar o processo para quem nunca sofreu, As pessoas que namoram, elas, quando não buscam de Deus, elas não sofrem o processo, porque quando você busca a resposta de Deus, vai trazer o processo. E Deus tem me falado por muitos dias que é impossível uma mulher ter um filho sem sentir dores. É contra a lei que ele estabeleceu desde Gênesis capítulo 3. Deus ele não vai quebrar regras para moldar o nosso conceito ou aquilo que aprendemos. Amém? As coisas de Deus não são como as coisas do homem. Então, como o tema aqui, fica uma indagação, no vídeo. Deus ele tem propósito no namoro? Deus tem propósito nisso? A Bíblia não fala de namoro, fala de noivado, que antigamente nós podemos dizer, entre aspas, que é o namoro. Mas Deus sempre teve compromisso com aquilo que ele estabeleceu, o casamento. Por isso que o casamento de muitos que não são da igreja são abençoados também, porque muitos encontram sua alma gêmea, quem ama sua alma, porque a Sulamita aqui em Cantares 3, ela fala 7 vezes em Cantares, olha que profético, a quem ama sua alma. Se vocês digitarem, na Bíblia online aí, quem ama minha alma, vai aparecer umas 7 vezes. Sincronia, ciclo perfeito no mundo espiritual, ímpar. Então, a raposinha que incomoda a vinha hoje são aqueles que não passaram pelo processo de esperar no Senhor, de orar por quem Deus mandou.
Amém? As raposinhas, elas estão dentro da igreja. Muitas vezes a raposinha são aquelas que vão dar palpite, como pastores, líderes, ministros. Amém? Eles podem ter processo, mas vida sentimental é uma área delicada, que só quem passou é que pode ensinar. Não tem como buscar conselho de pessoas que não passaram por aquilo. Igual uma pessoa que ela vai ser um profissional. É diferente de você passar pela faculdade, porque a faculdade você está ali aprendendo. Só que a experiência é com a vida. Porque eu digo, eu já fiz faculdade, mas na minha profissão foi totalmente, assim, é quase totalmente diferente do que na prática. Da mesma forma. Por isso que vida sentimental, queridos, não podemos procurar raposinhas. Raposinhas que estão no YouTube dizendo que Deus confirma namoro. Deus não confirma namoro. Eu sinto em espírito dizer mais uma vez, Deus só confirma matrimônio. Por isso que a pessoa que Deus mostra para você, eu não falo a pessoa casada, que Deus não vai mostrar a gente casada para vocês. Mas a pessoa que Deus mostra para vocês, ela às vezes pode estar namorando, porque existe uma guerra travada no mundo espiritual, é encontro de almas. Então, queridos, é muito sério, ninguém quer pagar preço. Só que Deus, ele é um Deus que trabalha com restauração e restituição, e isso inclui a libertação daquela alma. Às vezes a alma que Deus te mostrou está perdida e precisa de salvação. E Jesus, ele pagou um preço. Só que Jesus pagou um preço por todo mundo. Às vezes Deus vai chamar você para uma missão específica de pagar preço por algumas pessoas. Diferente da missão árdua, que foi 1 milhão de vezes mais pesada que a nossa. Cristo passou pelo que passamos 1000 vezes mais. Cristo morreu por nós. Amém? E o Espírito Santo em nós habita. Então, aqui no verso 14 vai dizer, verso 2:15, na verdade, 2:15, apanhai as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, quando a vida sentimental ela começa a frutificar, vão aparecer pessoas, muitas vezes mandadas pelo inimigo, para incomodar a sua alegria. Qual alegria? Que Deus te mostrou a pessoa certa, porque existe uma pessoa certa preparada desde a fundação do mundo. Efésios 1. Então, muitos vão dizer, que você vai encontrar uma pessoa melhor, que você está orando por esse fulano aí, ele não é de Deus para você. Até pais podem dizer isso, porque eles vão pensar, eu quero o bem dele. Só que Deus, ele teve prazer em enviar Cristo para morrer por nós. Nem sempre o agrado do homem vai ser o agrado de Deus. Então, muitos vão dizer, mas para que você está orando tanto, jejuando tanto? Por que você está pagando esse preço? Porque você está pagando o preço. Porque você obedece a Deus antes do homem. Você agrada a Deus antes do homem. Isso causa dor na carne. É crucificar a carne. E a Bíblia fala que é melhor que você obedecer a Deus do que sacrificar. Porque sacrificar é você fazer a sua vontade, é você achar que Deus confirma namoro. Você pode orar a Deus nas madrugadas de jejum. E se Ele confirmar, vai ter um preço a pagar. Porque Deus confirma matrimônio. Muitas pessoas podem ficar anos namorando, que elas estão atrasando o processo dela e rodando no deserto. As coisas de Deus não tem como pular etapa. Sempre vai existir processo e dores de parto. Principalmente para a mulher, que Deus disse lá em Gênesis 3, que com dores terás filhos. Filhos em hebraico é vida de casada. Deus, ele não mente. Deus não deixa ninguém enganado aqui. E essa palavra é muito forte porque ela é para dividir alma e espírito. Deus é a verdade.
Eu não trago no canal palavras que vai confortar o nosso ego, porque Deus já tem me feito passar dores. Amém? E Deus mostra o profundo e escondido daqueles que dizem que Deus confirma namoro. Ah, Márcia, por que você é contra isso? Porque isso é uma cultura do mundo. Deus não está no namoro. Ele não tem propósito nisso. Ele tem propósito e se responsabiliza com aquilo que ele faz. Com aquilo que glorifica a Deus. Vamos meditar uma palavra aqui que Deus tem me dado para o nosso meio também. 2 Coríntios capítulo 7. Capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, que é as dores de parto, para você receber. E dar conta da promessa também, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Só Deus pode nos salvar. Aqui está resumindo na vida sentimental que o que Deus opera, Deus é que opera as dores. Amém? O que Deus opera, que é a tristeza, igual a mulher que vai ter um filho, é o que? Para a salvação, porque um filho está vindo ao mundo, né? Igual Cristo quando veio o quê? Luz para as nações. A criança que nasce, ela traz o quê? Alegria e vida àquele ambiente, porque foi o próprio Deus na mão dele, a mão dele que entreteceu os ossos no ventre de uma mulher. Amém? Ninguém se arrepende, o quê? Essa tristeza aqui, ó, ela só é produzida por Deus porque ninguém arrepende, porque ninguém quer pagar preço. Ninguém quer esperar no Senhor. Isso é um chamado. Muitas vezes quem vai estar no propósito nem sempre é o outro que Deus te mostrou. Na maioria das vezes é só você mesmo que vai estar no propósito. Que Deus vai te mostrar os sonhos. O outro, a maioria que, infelizmente acontece no nosso meio, estão feridos de cegueira. Quem está no propósito é quem está recebendo a palavra, porque existe uma diferença de escutar a palavra e ouvir e entrar no coração. Ninguém arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, o que é a tristeza no mundo? Eu vou dar um exemplo. Quando eu sofri uma decepção, que hoje eu sou liberta e curada. Amém? Em 2018, um rapaz, ele escolheu uma moça para namorar no meu lugar, e eu estava conhecendo ele, e ele estava me conhecendo ao mesmo tempo, só que eu não sabia, foi a mãe dele que me falou. Então eu senti uma tristeza na minha alma, só que aquilo não estava operando salvação, estava operando a morte o quê? Espiritual, porque se eu não tivesse apegado em Deus, eu ia definhar, igual acontece muito no mundo. Amém, queridos? Porque aquilo que é vergonha, quanto mais você é envergonhado, mais é honrado, né? Então isso aconteceu comigo e acontece infelizmente com muitos no meio cristão, que estão dentro da igreja. Porque nem todos ainda foram salvos na área específica. Por isso que só 12 seguiram a Cristo, foram muito poucos. Isso é muito sério. Então, a tristeza, segundo o mundo, segundo as escolhas da carne, que namoro é um propósito carnal, não é de Deus. Deus nunca falou disso, Deus sempre falou de matrimônio. Deus trabalha com propósitos eternos, aquilo que Ele fez desde a fundação do mundo, que a maioria zomba e não dá crédito. Amém? Produz o quê? A tristeza do mundo produz opera a morte. Porque só Deus pode operar a vida no ventre de uma mulher. Só Deus pode gerar um homem, varão, no ventre de uma mulher. Amém? Só Deus pode gerar Cristo nesse homem que você ora, mulher, por exemplo. Então, isso que é salvação, essa tristeza, ela não é para o mal, ela é para a vida. Porque o próprio Deus colocou no teu coração. Ah, Márcia, entendi, mas como eu vou saber que eu estou operando para a salvação? O próprio Espírito de Deus vai testificar no teu coração. Ele vai enviar anjos na noite, igual José. Mateus capítulo 1, verso 22. Deus enviou um anjo para José e falou: não tema receber Maria como sua esposa.
Deus ele vai falar contigo, não temas, apenas creia no que Deus está gerando em você. Em Maria, por exemplo, gerou o que procede do Espírito, porque isso que Deus gerou no nosso ventre procede do Espírito. O que é do Espírito? O reino do Espírito já foi revelado antes da fundação do mundo. Então Deus fala, continue, porque Ele vai te dar muitos sonhos. Porque quando não é dele, queridos, Deus ele vai também afastar de você. Ele não vai deixar você permanecer no propósito, porque Deus tem ciúmes e Ele tem pressa em salvar aquele que Ele colocou e confiou a você. Amém? Por isso que quem entra num propósito, na vontade, no centro da vontade de Deus, é melhor não sair nem tirar a mão. Por isso que não é bom colocar a mão no arado. Então, muitos namoros, né, vocês podem ver, às vezes tem a traição, o divórcio, porque não teve processo. Deus ele vai abençoar aquilo que tem processo. Amém, queridos? Que Deus confirma namoro. Deus confirma matrimônio. Porque Ele tem propósito em salvar. Deus, amados, Deus tem mais propósito em salvar uma alma que conhece a outra, não. Mas é julgo desigual? Não. Deus ele sabe lá na frente que a pessoa vai aceitar Jesus como Salvador. E Ele coloca o desejo em ambos os corações de conhecer a Deus, porque Ele sabe lá na frente. Porque se Ele mostrou e revelou, Ele não vai deixar você desviar. E quem tentar aproximar vai sair, porque Deus vai te cercar como um jardim fechado. Fonte particular. Então, queridos, não busque conselho de raposinhas que não sofreram o processo e não podem te ensinar na área específica. Quem não tem testemunho e não vive na área específica não é um obreiro aprovado para essa obra. Lá em Timóteo fala, se apresente como obreiro aprovado que maneja a palavra da verdade. Como você vai confiar em uma pessoa que nem ela mesma tem testemunho, que nem ela mesma sofreu o processo, a espera no Senhor, e que esperou com paciência no Senhor até que Ele ouviu o quê? O seu clamor. Amém? Glória a Deus. Então, eu creio que essa palavra que o Espírito Santo tem para nós nessa tarde. Amados, Deus, Ele trabalha assim. Muitas vezes, quando é dele, Ele permite você sofrer, ser afligido para te moldar como vaso de honra. Porque antes o que era vergonha será dupla honra. Amém? Deus trabalha com propósitos específicos, pessoas específicas, para que o nome dele exclusivamente seja glorificado. Paz do Senhor.